Olá, queridas alunas e alunos do nosso curso de Políticas Públicas e Educação na licenciatura. Sou o professor Roberto, está comigo aqui também o professor Zacarias, e a gente vai continuar hoje a nossa análise da LDB. Vamos terminar, na verdade, hoje nossa análise da LDB e vamos falar um pouquinho também da LDB do México, né, que é a Lei Geral de Educação do México, que a gente está colocando aí para vocês, né, como fonte para o trabalho, né? Assim, vou fazer uma comparação em uma das questões da avaliação número 1, uma comparação entre as leis de educação do Brasil e do México. Então é isso que a gente vai ver hoje, né? Vou pedir aqui para o Zacarias já liberar meu compartilhamento de tela, para que a gente possa já finalizar aqui a nossa LDB do Brasil e depois ver a do México. E com isso nós vamos finalizar essa unidade 1, né? Das nossas aulas, que é sobre LDB. E semana que vem teremos aula síncrona, né? Aula viva e finalmente nos conheceremos. Mas primeiro, hoje, vamos terminar a nossa LDB. Roberto, por favor, aumenta bastante aí para o pessoal visualizar melhor a LDB. Pode aumentar mais. Começou a melhorar. Mais um ponto só. Tá bom? Aumenta só mais um ponto. Pronto. Ok. Então, vamos lá. O título 6 é dos profissionais da educação, vai falar sobre nós, professores, né? O que é considerado um profissional da educação, né? Eu vou dar uma rápida a planada aqui pela o que o artigo 61 coloca, principalmente, e vou destacar algumas polêmicas que existem aqui. Zacarias também vai fazer uns comentários, né? Perceba-se que o artigo 61, né, ele foi modificado em 2009, no governo Lula, né? Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela estão em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são. E aí ele vai dizer quem são os profissionais da educação, né? Primeiro, nós temos aqui professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Esse número 1, ele já guarda uma antiga polêmica no campo da educação no Brasil, né? Que é o fato de existir ainda no Brasil o ensino médio normal, né? Que é aquele ensino médio que habilita, né, os seus alunos a serem professores na educação infantil e nos anos iniciais do fundamental, né? Sempre houve uma discussão no campo da educação de que um dia isso teria que ser superado e os profissionais que atuam nesses níveis de educação também seriam formados nas universidades, né? Mais precisamente nos cursos de pedagogia. Os cursos de pedagogia, hoje em dia, habilitam professoras e professores para educar na educação infantil e nos anos iniciais do fundamental, né? Mas continua existindo o ensino médio normal, né? Por isso que aparece aqui que professores são as pessoas habilitadas no nível médio ou no nível superior. Para os anos finais do fundamental e para o ensino médio, não. Aí tem que ser só com o ensino superior mesmo, que é a licenciatura que vocês estão cursando aqui com a gente, né? No ponto 2, né, trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, né, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, etc., né, orientação educacional, né, bem como com títulos de mestrado e doutorado nas mesmas áreas, né? Então, as pessoas que fazem o diploma de pedagogia, fazem o curso de pedagogia, têm diplomas de mestrado e doutorado em pedagogia, não necessariamente são professores de sala de aula, né? Trabalham mais na parte administrativa, pedagógica, né, dos estabelecimentos educacionais. Também são reconhecidos como profissionais de educação, né? Ponto 3, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. E aqui nós temos duas modificações de 2017, né? Aí aqui já também temos polêmicas, né? Que é esse ponto 4 e esse ponto 5 aqui, né? Vocês podem ver que são emendas de 2017, governo Temer, né? Isso aqui foi feito junto com a reforma do ensino médio, foi as modificações que foram feitas na LDB, né, após o golpe de 2016, sem nenhum diálogo com categoria, com a sociedade, simplesmente o governo Temer pautou e foi aprovado na Câmara, é isso aí. Por que é polêmica? Porque diz aqui o ponto 4, profissionais com notório saber, né, reconhecido pelas respectivas sistemas de ensino,
para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação, experiência profissional, atestados por titulação específica, papapá, papapá. O que está por trás desse notório saber, né? Está por trás desse notório saber aqui uma visão muito, né, tacanha de educação, que é colocada pelo mercado, principalmente, que é o seguinte: nós vamos resolver o problema de déficit de professores que existe, principalmente na área de exatas, né? Professores de matemática, de física, de química, até na biologia mesmo, até na geografia acontece, muitas vezes, déficit de professores, né? Então, não temos professores suficientes para atender a nossa demanda, portanto, qualquer pessoa que apresente conhecimentos, né, nessas áreas pode ser reconhecido como notório saber, né? Todas as áreas, eu estou apenas citando aquelas que a gente sabe que tem déficit de professores. Pode ser reconhecido por notório saber e passar a dar aula nessas áreas, né? Então, vamos imaginar, né, hipoteticamente, que uma pessoa que, sei lá, que é engenheiro, entenda muito bem de matemática e tenha algum conhecimento de física devido à sua profissão, ele, por exemplo, poderia ser reconhecido como notório saber e virar professor de física, né, na escola. Por que é tacanha essa ideia? Porque isso aqui é uma ilusão, na verdade, né? Isso é uma ilusão porque o porquê que existe déficit de professores nessas áreas que eu citei? Porque essas áreas são as áreas onde as pessoas possuem, né, os graduados nessas áreas possuem outras, né, carreiras possíveis, né, com seus diplomas, diferentes do magistério, né? E, obviamente, como o magistério não é nada valorizado no Brasil, aliás, de todas as carreiras universitárias, né, que saem da universidade com diploma de graduação, a do magistério, com certeza, é a mais desvalorizada, né, inclusive financeiramente, salário. É óbvio que nas carreiras onde você pode fazer outras coisas com o seu diploma, as pessoas vão colocar magistério como a sua última opção, né? Então, achar que nós vamos, né, conseguir atrair pessoas para o campo da educação com notório saber, né, é no mínimo uma fantasia, mas está aqui. E se fosse o contrário, se fosse possível, né, através do notório saber, trazer pessoas, né, para a área da educação, mesmo que elas não tenham originalmente o curso de licenciatura, né, se fosse o contrário, se isso fosse possível em grande escala, significaria desemprego para os professores, né? Porque nós estaríamos concorrendo nos nossos postos de trabalho com pessoas que originalmente não têm a mesma formação que nós, né? Então, você estaria criando, né, um exército reserva de professores. Então, você desvalorizaria a profissão também. De qualquer forma, sendo uma outra realidade, e é muito mais, né, possível a primeira realidade, a de que esse notório saber não vai atrair ninguém, né? Mas qualquer uma que fosse a opção, o que está embutido aqui nessa modificação, que, repito, foi feita de maneira autoritária, de cima para baixo, não foi reivindicação de ninguém na comunidade educacional, o que está embutido aqui é uma desvalorização da nossa profissão enquanto docente. Não é isso, Zacarias? Com certeza, Roberto. Bom, aproveito para dar o meu bom dia, boa noite, boa madrugada, né, a todos, esperando que todos estejam bem de saúde. O que o Roberto está colocando é a mais pura verdade. Mas a gente precisa ampliar a nossa visão a respeito. Vejam que a LDB não está chamando ninguém de professor. Ela está chamando de profissionais da educação. Por que isso? Na verdade, por nossa conta, por nossa responsabilidade. Nos anos 80, no processo de redemocratização da sociedade, até mesmo no momento anterior, quando era preciso somar forças, né, para combater a ditadura, o sindicato, o CEP, o Sindicato dos Professores, tanto os sindicatos regionais quanto os sindicatos nacionais, acharam que uma forma de fortalecer o sindicato era incorporar todo mundo, todos os profissionais que trabalhassem na educação. Então, diretores, supervisores, coordenadores, técnicos administrativos, até merendeiros, né? E isso foi aceito em diversas assembleias
muito amplas, muito tensas, mas o sindicato, inclusive, transformou o seu nome. Originalmente, o CEP era Centro Estadual de Professores. Posteriormente, mudou para SEPE, S-E-P-E, Sindicato Estadual de Profissionais de Ensino. Vejam, tem um conceito político para chamar o profissional de educação. A LDB de 1996, ela incorpora o termo profissionais de educação. Com isso, não há mais professor no Brasil. A história de comemorar o Dia do Professor no dia 15 de outubro é balela, isso não existe mais. O Dia do Professor agora, o Dia do Profissional de Educação, ele é, por lei, comemorado, salvo engano, em setembro. Muito bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma discussão muito clara que acontece ainda nos anos 80. Professor como profissional liberal ou como um trabalhador, como qualquer outro trabalhador. Qual é a diferença? Quando eu falo em profissional liberal, como um médico, como um dentista, como um engenheiro, como qualquer outro profissional liberal, ele é autônomo para o exercício de sua função, de sua profissão. Ele tem autonomia, ele não está sujeito, né, a nenhuma pressão que venha de fora. Ninguém entra no consultório médico dizendo o que ele tem que fazer. Ele é autônomo, ele faz como ele bem proceder. Nós, professores, também éramos assim. Nós que indicávamos os livros, nós que desenvolvemos os métodos, enfim, tudo da sala de aula era do professor. Então, a partir dos anos 80, a pressão do mercado sobre a educação também diminuiu essa autonomia até fazê-la desaparecer. Há muita gente que marca, nesse momento, a proletarização do professor. Isso tem tudo a ver. É uma discussão que permanece ainda hoje. Um terceiro elemento aí é a pressão dos professores para salários competitivos nas redes de ensino. O que é o salário competitivo? É ganhar proporcionalmente ao engenheiro, que tem uma formação equivalente, mesmo tempo de formação. E a diferença entre o salário de um engenheiro e o salário do professor, ela é incrivelmente grande. Por isso, essa questão do profissional de ensino retira-se a possibilidade de o professor ter um salário competitivo de profissional liberal. As redes federal, estadual e municipal, elas se colocam como sem absolutas condições de pagar salários competitivos. Essa é a nossa luta atual. É preciso que as redes paguem salários competitivos para atrair pessoas mais bem qualificadas. O outro ponto, e último, e passo a palavra para o Roberto, é que com a inexistência de salários competitivos, as pessoas com mais talento, com melhor formação, elas se abrem a novas perspectivas no mercado de trabalho. Daí a grande falta de professores de matemática, física, química, biologia e geografia. Então, os geógrafos se candidatam e evadem da rede de ensino com muita facilidade, toda vez que a Petrobras, por exemplo, ou uma grande mineradora, precisam de geólogos, precisam de geógrafos. Entre ganhar R$ 1.000, R$ 2.000 na rede de ensino, o geógrafo prefere ganhar 5, 7 de salário inicial, mais vantagem na iniciativa privada. Os matemáticos, a mesma coisa. Os físicos, a mesma coisa. Os biólogos, a mesma coisa. Então, chega-se ao ponto desta loucura que se faz a partir do governo Temer
claro, um governo antipopular, um governo subserviente ao mercado, etc., de abrir o campo educacional para pessoas com notório saber. Então, quem é o notório saber? É o médico que pode dar aula de biologia, é o engenheiro que pode dar aula de matemática, o físico, que de repente dá uma aula de química, e qualquer um que possa dar aula de um montanhista, de repente, pode dar aula de geografia. Ele tem notório saber. Veja, isso como o Roberto colocou, isso é uma forma, né, de diminuir o déficit nessas disciplinas, sobretudo no interior. Então, aquele município lá de, Deus me livre, lá de Tribobó City, ele tem médico, mas não tem professor de biologia. Então, o médico que tem o seu salário feito no consultório, não é nem salário, ele tem a sua remuneração, né? O seu prolabore feito em escritório, no seu consultório particular, ele pode ganhar, fazer um bico no magistério. O inverso não é verdadeiro. Então, esse pessoal pode ser atraído para dentro do magistério sem grande pressão salarial. Eles têm boas condições de sobrevivência, boas ou pelo menos razoáveis condições de sobrevivência, portanto, não vão pressionar o sistema exigindo salários altos. Então, o notório saber tem essas duas questões aí. De um lado, ela tenta trazer para dentro da rede pessoas efetivamente com uma formação boa, medicina, engenharia, em química, em física e etc., para dentro do sistema, podendo não ser professor, e, de outro lado, trazer um pessoal também que não dá muito afim de ficar fazendo pressão, tendo tempo para greve, tendo tempo para audiência pública. Não. É uma certa acomodação que existe nisso aí. Agora, tudo sob a perspectiva de que esse profissional de educação ele é um sujeito trabalhador, como é um trabalhador de fábrica, um peão de fábrica. Portanto, ele não precisa ser elevado a um patamar alto de discussão salarial ou de discussão do que quer que seja. Ele é um peão. Admite-se, inclusive, que ele tem má formação e que não merece um diálogo mais complexo, um diálogo, enfim, em um nível elevado. Ok, Roberto? Com você. Exato, Zacarias. E aí fica evidente, né, como há um projeto, né, aquela famosa frase do Darcy Ribeiro, né, que a crise no Brasil não é uma crise, é um projeto. Existe um projeto, né, de desmantelamento da educação e de um nivelamento por baixo da educação pública, que é exatamente o contrário, né, do que as melhores experiências de educação no mundo nos apresentam, né? As melhores experiências de educação no mundo nos apresentam uma sólida formação dos docentes, uma boa remuneração, excelentes espaços de trabalho, né? Um cuidado com os alunos muito grande, mas que começa com cuidado com o profissional da educação, né? Com os professores. Os professores são extremamente respeitados, né? Nos sistemas de educação da Escandinávia, do extremo Oriente, onde estão, né? Segundo os levantamentos, inclusive feitos pelo próprio mundo do capital, né? Faz esses levantamentos, que demonstram que esses países têm os melhores sistemas educacionais do mundo. São sistemas educacionais que começam por ter uma excelente formação e um excelente tratamento do seu corpo, né, docente. Sem professores bem formados, bem qualificados, bem remunerados, a gente não vai ter uma educação de qualidade. E a gente fica aqui com esse discurso, porque tudo isso aqui, né, que a gente acabou de falar, o Zacarias falou e que a gente vai apresentando, é vendido para a sociedade como se fosse ultramoderno, né? Isso aqui é o arrojado, é o moderno, é o que vai botar a educação brasileira num foguete e vai lá para cima. Quando, na verdade, é o contrário. Vai botar numa broca e vai para baixo da terra. É para aí que a gente vai, né? Nada disso vai melhorar a educação, calma, que é o contrário do que foi feito. Roberto, você está fazendo um discurso muito ideológico. Não. É isso tudo que você falou, não retiro nenhuma palavra, mas temos que tomar cuidado. O que o governo está admitindo é que, para os fins da educação nacional, especialmente formação de mão de obra, nada mais do que isso, o governo está dizendo que não precisa ter um profissional
up-to-date, né? Um profissional de ponta. Não, ele pode trabalhar com um profissional formado conforme os fins da educação. Se a finalidade é pequena, ele não precisa de gastar com um professor com alta qualificação. É isso que a gente vai ver logo a seguir. A gente vai ver, inclusive, que muita coisa foi alterada com inclusão ou exclusão, a partir de 2017, desenhando esse tipo de perfil com o qual o governo quer trabalhar. Seguindo aí, Roberto. Isso. Aí, seguindo mais abaixo, a gente vai ver a parte dos recursos financeiros. Né? Deixa eu só achar aqui. Um pouquinho mais aqui. Pronto. Título 7 da LDB dos recursos financeiros. Na parte do financiamento da educação. É importante a gente saber, né, a partir aqui principalmente do artigo 69, esse aqui, né, onde nós temos o percentual, né, financeiro que é obrigatório ser colocado pela União, né, e os governos, né, estaduais e municipais. Né? Diz a LDB claramente aqui que 18%, né, de tudo que a União recolhe impostos é obrigatoriamente colocado na educação. Né? E 25% de tudo que estados e municípios recolhem com impostos também devem ser obrigatoriamente, né, colocados na educação. Né? Então, vejam que há um percentual da coleta de impostos por todos os entes federativos que obrigatoriamente devem ser colocados na educação. Tá? Um pouquinho mais abaixo, no artigo 74, também tem um ponto importante, né? Que até a gente mencionou ele numa aula passada aqui, no artigo 74, que é o custo mínimo por aluno. Né? Vejam só esse artigo. Né? A União, em colaboração com os estados e municípios, estabelecerá padrão mínimo, né, de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, né, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno capaz de assegurar o ensino de qualidade. Né? Então, vejam que há previsto na LDB de que todos os entes federativos devem calcular, né, qual é o custo mínimo por aluno para assegurar o ensino de qualidade. Né? Em que patamar estamos disso? Isso também foi uma grande reivindicação da sociedade civil, né, dos profissionais de educação, e se criou o CAC. Né? Eu lembro que o Zacarias até na aula passada citou, né, o custo aluno qualidade, né, inicial. Esse CAC hoje, ele está, né, na casa, eu tenho aqui os dados, ele está na casa hoje mais ou menos de R$ 2.000 por mês. Perdão, R$ 2.000 por ano, né, para cada aluno. Divide isso por 12, né, cada mês, vai dar aí entre R$ 200 e R$ 300. Ora, né, outros dados aqui interessantes, né, por exemplo, é que se nós formos comparar, né, com o que se gasta de matrícula, né, numa escola particular, né, eu coletei aqui os dados antes da nossa aula, a média, tá, nacional, não é o mais caro, é a média, de uma educação particular, há um gasto, né, com um aluno para mais ou menos de R$ 18.000 por ano, a média. Né? Ou seja, se gasta na escola particular, no Brasil inteiro, em média, R$ 18.000 por ano por aluno. Tá? Enquanto que hoje a média no ensino público é de 2.000. Então, vejo uma diferença bem grande de 18 para 2. Se nós formos comparar com a média dos países da OCDE, que são os países mais ricos do mundo, esses países da OCDE estão gastando, em média, né, dados de 2018, R$ 40.000 por aluno por ano. Né? Então, vejam na escala, né? 40 mil por aluno por ano nos países mais ricos. No Brasil, a escola particular gasta 18, enquanto que a escola pública hoje, este custo aluno qualidade está na casa de mais ou menos de 2.000 por ano. Uma defasagem muito grande. Né? E mesmo que o Plano Nacional de Educação atual fosse implementado, né, ele conseguiria elevar esse gasto de 2 para 12. Né? E nós sabemos que ele não vai ser implementado. Inclusive,
Plano Nacional de Educação será objeto aqui de aulas futuras nossas aqui no nosso curso. Mas se todo o Plano Nacional de Educação fosse implementado, né, nós chegaríamos ao valor de R$12 mil por aluno por ano. Né? Abaixo ainda da escola particular, que é 18, mas ainda, né, mais subiria bastante. E, infelizmente, não chegaremos nesse nível. Fala, Zacarias. Eu achei aqui, enquanto você estava falando, um trabalho muito interessante. Deixa eu ver aqui o nome do site. O nome do site é Quero Bolsa. Ele trabalha com os dados verdadeiros aqui, extremamente interessante. Ele pega o relatório da OCDE, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. Essa organização tem em torno de 70 países que são integrantes. O Brasil é um deles, embora como observador, não é um membro ativo, um membro permanente, mas o Brasil está sempre aí. E ele traz aqui um relatório de 2019 que analisa a educação em 36 países membros, né? Mais 10 países parceiros, entre eles o Brasil. É interessante, por exemplo, quais são os países que gastam mais com um aluno no ensino básico? Em primeiro lugar, Luxemburgo. Segundo, Áustria. Terceiro, Bélgica. Quarto, Noruega. Quinto, Estados Unidos. Vai por aí afora. Até os 10, o Brasil não está incluído. E aí ele começa a mostrar quanto é que o Brasil investe do seu PIB, do seu Produto Interno Bruto em educação. O Brasil, em 2019, ele investiu próximo de 5,6% do PIB, o que, convenhamos, é bastante pouco, né? Muito pouco mesmo. Fica um pouco acima dos países da própria OCDE, da média. Está atrás, essa quantidade que o Brasil investe, está atrás da Suécia, da Bélgica, da Islândia, da Finlândia, da Noruega. Aí traz alguns dados muito interessantes. Qual é a média do custo anual do Brasil por aluno no ensino superior e no básico? O Brasil gasta, por ano, com cada aluno, alguma coisa em torno de $4.500. O custo anual do Brasil por aluno no ensino superior, na faculdade. Vejam, há uma discrepância enorme de $4.500 no ensino básico para $14.202 no ensino superior. No ensino fundamental e médio, fazendo a média aí, o Brasil gasta em torno de $3.866. Agora, interessante aqui observar que a Argentina e o Chile, por exemplo, investem mais por aluno do que o Brasil. E isso aí é significativo. O Chile gasta por ano 7.706 com cada aluno, a Argentina 5.680, o Brasil 4.500. Como a gente vai falar logo a seguir do México, o México gasta $3.550 por aluno. Comparativamente, salário de professores, né, no ensino fundamental no Brasil, a média anual do salário de professor é de $22 mil, enquanto que professores da OCDE, a média, sobe para $36.500. Então, aqui, enquanto o Brasil ganha, em média, né, 23 mil reais, a média da OCDE, aliás, está aqui no ensino médio, que é o pessoal da licenciatura, enquanto se ganha no Brasil uma média de $23.900, $24 mil, na OCDE essa média sobe para $45 mil por ano. Enfim, vejam aí que há efetivamente grande diferença por conta do que está na cabeça dos nossos políticos, das autoridades educacionais e mesmo da sociedade. Há diversos estados rompendo essa barreira. Por exemplo, o estado do Maranhão, o estado do Piauí, o estado de Tocantins, são estados que melhor remuneram o professor. E os seus resultados já estão aparecendo.
O Maranhão está com uma boa posição no ranking internacional de educação. O Sergipe, embora seja um dos estados mais pobres, foi considerado recentemente pela Unesco como sendo a Finlândia educacional brasileira. As escolas da cidade de Oeiras, no Piauí, elas estão acima de um padrão europeu de escolas, em termos de oferecimento de educação de qualidade. O Ceará é outro sucesso, não tanto em termos de remuneração, mas em termos de organização do funcionamento da rede, da qualificação dos seus professores, tem dado aí um banho com exemplo flagrante o que acontece na cidade do Crato, no Ceará. Então, veja, tudo depende de uma atitude política. E quem tem a obrigação dessa tomada de decisão não é necessariamente o governo, mas sim a sociedade. Toda vez que ela exige educação de qualidade, como está acontecendo no Maranhão, no Ceará, no Sergipe, Tocantins e outros estados, ela consegue. Então, como sociedade civil, ela precisa se organizar mais e avançar na melhor remuneração do professor, isto é, no oferecimento de salários competitivos, no oferecimento da educação de qualidade. Toda vez que a sociedade se organizar para isso, os resultados são imediatos. Ok, Roberto, com você. Exato. Bem, em relação ao LDB, eu acho que é isso, né? A última sessão aqui de posições gerais, mas abordam temas que a gente já colocou em vídeos passados, né? Tem muitas questões aqui em relação aos direitos indígenas, né? No campo da educação, o 20 de novembro, né? Que foi incluído no calendário escolar aqui, ó, em 2003, passou a fazer parte, né, da consciência negra, e também o fortalecimento da língua brasileira de sinais, né, em algumas modificações que foram feitas aqui em 2021, né, nesse ano, também já tinham aparecido acima, né? Então, acho que com isso a gente termina aqui a nossa passeio aqui pela LDB de 3 aulas, e vamos pular agora já para a Lei Geral de Educação do México, né? Que vai fazer parte da nossa primeira avaliação. Eu vou trocar de aba aqui. Temos aqui vou aumentar também, né? Porque aqui vai ter que aumentar aqui. Ok, Roberto. Falemos então. Falemos em português o nosso texto em espanhol, né? É a Lei Geral de Educação do México. Quem já leu há de ter visto como é que é diferente, não em termos de forma, né, mas, sobretudo, em termos de conteúdo, em termos de interesses nacionais. Então, no México, se trata de uma educação gratuita, laica e de qualidade, afirmada desde a primeira vez que a palavra qualidade oferece. Uma qualidade referenciada social. Muito interessante como aqui a educação é direito de todos. Agora, ela começa a ganhar diferenças como meio de desenvolvimento individual e de transformação da sociedade, com sentido de solidariedade social. Veja, a educação no México não é um fim de formar o trabalhador, formar o cidadão disso, formar aquilo. Não. É um meio. O ideal mexicano é indivíduos, né, socialmente bem desenvolvidos, intelectualmente bem desenvolvidos, uma sociedade também mais desenvolvida, mas uma sociedade solidária. Não estão muito interessados numa sociedade individualista, competitiva, que nem aqui no Brasil. Essa educação que oferece no México, vejam, ela não é uma educação como aqui, controlada pelo mercado. Não. A sociedade mexicana chama pais, alunos, professores, pessoas que gostam da educação, que são simpáticos com tudo que acontece, a assumir como uma responsabilidade de todos, como uma responsabilidade social. O Estado tem a obrigação de garantir, mas a responsabilidade, os fins dessa educação
é de responsabilidade social. Isso muda muito, minha gente. Enquanto aqui a preocupação é basicamente com a formação do trabalhador para ser explorado pelo capital, lá o México está preocupado com a qualidade do seu cidadão, com a qualidade da sua sociedade. E a Lei Geral do México, ela é muito específica, ela é muito objetiva quando ela define os fins da educação. Primeiro, ela está preocupadíssima com o desenvolvimento integral do indivíduo, de um ponto de vista crítico, observador e analítico. Ela não quer um indivíduo passivo, à moda do escola sem partida aqui no Brasil. Não, ela quer um indivíduo crítico. Ela quer um indivíduo observador, um indivíduo que seja capaz de analisar os fenômenos físicos, químicos, mas sociais, antropológicos e etc. Ela quer um indivíduo com bastante consciência crítica. Outra coisa muito interessante, o tempo inteiro está falado na Lei Geral do México. Ela demonstra muita preocupação com a nacionalidade, com a soberania do México. Ao contrário daqui, né? Ela é preocupada também com a história do México, com a defesa das instituições democráticas do México, defesa dos símbolos nacionais, das tradições do México e das particularidades regionais. Vejam bem, as pessoas aqui no Brasil dizem que nosso problema é a educação. É verdade. A gente está com uma educação muito pobre, uma educação que leva as pessoas a não se rebelarem quando um presidente da República subordina o país a uma outra potência, uma outra nação estrangeira. A nossa população não se indigna, né, com a venda da Petrobras, com a venda do pré-sal, com a privatização do Banco do Brasil. Por quê? Porque a educação não trabalha essas questões. O nosso estudante não vê a Petrobras como sendo importante para a nossa soberania, não vê o pré-sal como sendo importante para a nossa soberania. Por quê? Porque educacionalmente não trabalha essas coisas. O brasileiro não sabe história do Brasil. Ninguém não sabe a nossa história, porque ela não é trabalhada na escola. Os nossos deputados, os nossos senadores, o nosso Congresso, na verdade, as nossas autoridades educacionais, trabalham no sentido de retirar do currículo história, geografia, sociologia, filosofia. E aí, como é que quer que o cidadão brasileiro tenha um senso crítico da nossa história? Não vai ter nunca. Vejam, nós estamos falando hoje que é dia 24 de agosto. Está prometido para o dia 7 de setembro atos em praças públicas no território brasileiro, criticando instituições democráticas, pedindo que ministros do STF sejam vítimas de impeachment políticos. Se pede o fechamento do Congresso, se pede a volta da ditadura. Ora, está na contramão, né, de uma sociedade democrática. E aí vamos lá no México. Os estudantes do México têm que defender as instituições democráticas. Ele não pode, né, como está acontecendo aqui, se insurgir contra o STF. Posso criticar nomes, eu posso isso, mas pedir o fechamento do STF? Pelo amor de Deus, né? Símbolos nacionais. É preciso valorizar a nossa bandeira, é preciso valorizar a nossa Amazônia como símbolo nacional. Precisamos valorizar isso. Precisamos valorizar as tradições. É bonito no México ver o Dia das Almas, né, em novembro, quando se comemora não necessariamente a vida, mas a alegria do contato, né, da volta com os seus ancestrais. Uma festa nacional equivalente ao carnaval aqui. Isso precisa ser valorizado, isso não tem que ser idiotizado, tem que ser valorizado. Outra coisa bonita na Constituição na Lei Geral de Educação do México, conhecimento da pluralidade linguística do México e respeito aos direitos linguísticos.
O México tem lá o Chiapa, né? Tem descendente dos maias, descendente disso, descendente daquilo. É preciso que as pessoas tenham conhecimento dessa diversidade, respeitem-nas, né? E trabalhem no sentido de que elas sejam mantidas, sejam preservadas. Quantos de nós que estamos assistindo a essa aula paramos ou nos deparamos com a quantidade de línguas, idiomas completos falados no Brasil? Quantos? Mais de 5, mais de 10, mais de 50? A última vez que eu vi, o Brasil tem uma pluralidade linguística de mais de 300 línguas, 300 idiomas diferentes nesse país. Alguém cuida de valorizar isso? De achar que isso é uma coisa legal? Não, pelo contrário. O próprio Ministério da Educação não está nem aí para os povos originais, que até há pouco tempo é chamado de povos indígenas. A língua deles pouco importa. Se for preciso, para todo mundo para a escola pública aprender em português. Não, isso está errado. O Brasil é pluriidentitário. E como pluriidentitário, ele precisa ser preservado nessa pluralidade. Ainda é uma finalidade da Lei Geral do Médico, a prática democrática. Então, toda vez que um coleguinha na sala de aula realizar uma prática antidemocrática, ele vai ser chamado a atenção. Não tem esse negócio de ficar fazendo bullying, enfiando porrada no outro. Não, o tratamento tem que ser democrático, as práticas democráticas têm que ser desde pequenos, desde crianças. Então, há uma série de diferenças fundamentais aí e a gente precisa começar a entender por que a gente tem alguns problemas sérios, né, no nosso convívio social, no nosso convívio geral. Porque a educação nacional ela não está voltada para essas questões. Por exemplo, no México se pretende muito promover o valor de justiça, a observância da lei, da igualdade entre os indivíduos, propiciar a cultura da legalidade, da inclusão e da não discriminação. Nós estamos tanto na contramão disso que o ministro diz que crianças portadoras de necessidades especiais atrapalham o andamento da sala de aula. Ora, isso é um crime. O ministro da Educação jamais poderia falar uma coisa dessa. A questão da justiça. Gente, a gente anda hoje na Avenida Presidente Vargas à noite, se a gente não tomar cuidado, a gente vai atropelar pessoas que estão dormindo, né, a céu aberto, em plena Avenida Presidente Vargas, e a gente passa por ali sem nenhuma dor no coração. Por quê? Porque a gente não está promovendo o valor de justiça. A gente não está promovendo a questão da legalidade. O próprio presidente da República ele não está aí para a legalidade. Vejam, é um absurdo constitucional o senhor presidente da República alegar que vai participar de um ato político, um ato público. Não, o senhor Jair Bolsonaro pode ir, se não fosse Jair Bolsonaro o presidente. Mas como presidente, ele não pode ir. Recurso para ele ir a uma passeata será ele abre mão, o vice-presidente, o general Mourão, assume, ele vai à passeata e volta no dia seguinte e reassume o cargo de presidente. Mas se ele não fizer isso, ele está cometendo um ato de ilegalidade. Ainda é preciso no México realizar uma educação que estimule a investigação, a inovação científica, a inovação tecnológica, assim como a compreensão, aplicação e uso responsáveis do que as pessoas estão investigando, inovando e se desenvolvendo tecnologicamente. Aqui no Brasil, a maioria das escolas não tem um laboratório de química, de física, de geografia, de matemática, não tem. No México, incentiva a criação artística,
aquisição, enriquecimento e difusão de bens e valores da cultura universal, especial aqueles que são da cultura mexicana. Não é à toa que o México está brigando com os países europeus que invadiram o México, que usurparam, né, de peças artísticas do México e levaram para os seus museus. O México aí se volta, já está na Justiça Internacional reivindicando que voltem as peças de arte dos maias, dos astecas, dos incas e tal, que foram levadas para lá. É preciso ainda, segundo o México, desenvolver atitude solidária nos indivíduos, criar consciência sobre a preservação da sua saúde, da saúde coletiva. Eu acho que eu não preciso ficar pontuando ponto por ponto, né? O que é preciso chamar a atenção de vocês, como eu fiz aí rapidamente, é mostrar que cidadão o México está preparando para qual tipo de sociedade mexicana. E aí, no comparativo com o Brasil, fazer essa mesma pergunta. Com esta LDB que está aí, que tipo de cidadão nós vamos ter? Que tipo de sociedade brasileira a gente vai ter em 2030, em 2040? Nós vamos ter um Brasil mais brasileiro, que mais nos encha de orgulho, ou a gente está conduzindo para uma educação conservadora que vamos chegar, vai permitir o Brasil chegar em 2030, 2040, talvez pior do que está hoje. Então, a ideia da comparação é a ideia de olhar para o outro, de ver no outro, estabelecer uma alteridade e se perguntar o que ele tem de melhor, o que eu posso ter, não no sentido de inveja. O que está sendo feito no México? Por que isso não está sendo feito aqui no Brasil? Para onde estará indo o México? Para onde estará indo o Brasil? Qual é o melhor para nós? Qual é o melhor para o México? E assim sucessivamente. Se vocês fizerem um comparativo por conta própria, não é objeto desse curso aqui, por exemplo, com a Bolívia, vocês vão ficar impressionados. Como é que se constrói na Bolívia o Estado plurinacional da Bolívia. Podem fazer isso também com os documentos americanos. Muito interessante o que está acontecendo nos Estados Unidos, sobretudo depois que os Estados Unidos, depois da administração Nixon, né, quando os Estados Unidos, de novo, volta a perceber que a sua educação está muito ruim. E eles tomam atitudes sérias e apontam para um futuro extremamente interessante. Então, vale a pena comparar. É comparando que a gente tem capacidade de fazer uma autocrítica bastante fundada, né? Bastante em relação ao outro. Nesse sentido, é muito interessante. Tá bom assim, né, Roberto? Acho que sim. Poderíamos dizer mais alguma coisa aí? Acho que você já colocou tudo. É isso. Tem algumas diferenças cruciais. E o curioso é que foram aprovadas muito próximas umas às outras, né? A gente está vendo aqui que a Lei Geral de Educação do México é de 1993 e a LDB do Brasil de 96, ou seja, elas foram praticamente... Eu estou te ouvindo muito baixo, Roberto. Elas foram praticamente pensadas, né, e discutidas no mesmo período, né? Na década de 90. Sim. E como há diferenças, né? É um momento na década de 90 de uma hegemonia do pensamento liberal, direita, mas mesmo assim, né? A lei do México apresenta algumas diferenças significativas em relação à brasileira. Acho que é um pouco isso, né? Eu não tenho nada a acrescentar, não. Acho que você já colocou tudo em relação a essa lei do México. E vou lembrar aos nossos alunos que na semana que vem temos aula síncrona, né? Mas eu ainda vou mandar lá na aba os horários direitinho das aulas e o link por onde entrar na sala. Aí seria interessante, né, que após essa aula, os alunos, os estudantes, não gosto nunca da palavra aluno, né? Mas eu gosto da palavra estudante. Os nossos estudantes, sei lá, formulassem questões, né?
para que a gente, nessa aula online, que estaremos todos presentes, que possamos debater algumas questões que vocês tragam, por acaso, né? Que a gente aprofunde isso aí numa discussão mais ampla. Estamos encerrando essa unidade, né? E daí essa aula coletiva, essa aula síncrona, essa aula online, com a presença de todos, e deveria ser um bom debate aí, já que percorremos toda a LDB brasileira, esse ensaio aí sobre a Lei Geral de Educação do México e sobre o que a gente quer, né, em termos de educação nacional. Eu já vou aproveitar, Roberto, deixar aqui meus cumprimentos, minhas despedidas, afirmando que eu estou gostando de ver a participação de todos os estudantes. Estamos com um bom tempo, né, de permanência, tem um bom tempo de visualização, uma boa quantidade de entrada, né, de abertura do vídeo. Muita gente marcando com a mãozinha, com o dedinho para cima, que estão gostando. Poucos comentários. Eu gostaria de ver mais comentários, se fosse possível. Vocês deixassem lá suas, né, o modo como vocês estão recebendo, as suas percepções, as suas críticas e etc. Por favor, registrem lá. E insisto, quem está abrindo pelo YouTube, por favor, deixe lá o seu like, faça a sua inscrição no canal, lá aperta aquele sininho para receber a atualização sempre que for necessário. Então, obrigado a todos, se cuidem. Apareceram mais novas variantes, a variante Lambda agora. Estão seguindo o alfabeto grego, né? Delta, Epsilon, já tem uma variante, e agora essa mais nova, que são incrivelmente mortais. Por favor, cuidem-se, né? Para que a gente possa sair dessa com bastante gente viva. Um abraço para todos. Um abração, Roberto. Ok, também deixo um abraço para todo mundo e até a próxima aula, gente. A aula síncrona eu coloco lá depois o link, o horário direitinho. O som está baixo, Roberto. Um abraço. Não, estou só dizendo que o link para a aula síncrona, horário, eu coloco depois lá na aba. Mas também deixo aqui um abraço e que para todos se cuidem. É isso, gente. Até a próxima.